No mundo atual, o uso da tecnologia é algo fundamental para a comunicação e relação humana. Podemos resolver praticamente tudo pelas telas: pagar uma conta, acessar sites e e-mails, estudar e até para entretenimento. O problema é quando o uso excessivo de telas afeta a saúde humana, principalmente os que ainda estão se desenvolvendo, as crianças. Por isso, vamos falar sobre a influência das telas no desenvolvimento infantil, com foco na primeira infância. A nossa rotina está cada vez mais frenética. A impressão é que sempre temos pouco tempo livre. Para quem tem filhos, esse tempo parece ainda menor. Como opção para dar conta de tantas tarefas, as pessoas usam artifícios como computador, tablet, TV e celular para deixar a criança ocupada. O problema é que o uso de telas na primeira infância, que é desde a concepção do bebê até os 6 anos de idade, pode afetar a capacidade de lembrar, planejar, prestar atenção, regular os pensamentos e comportamentos. São as chamadas funções executivas, como a piora do quadro de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Tudo isso é afetado com o uso das telas. Além desses aspectos cognitivos, podem surgir também problemas físicos, como comprometimento da visão, risco de diabetes e hipertensão, acúmulo de tecido adiposo em região abdominal, distúrbios no sono e alimentar. De 0 a 6 anos, o cérebro se desenvolve rapidamente, ganhando neurônios e conexões entre eles, formando a base para o funcionamento cerebral durante a vida. De acordo com a pediatra Mariana Granato, do Hospital Israelita Albert Einstein, uma criança que não desenvolve bem as habilidades de comunicação, interação social e funções executivas durante a infância, certamente terá prejuízos em seu funcionamento nas fases posteriores da vida. Segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, bebês com menos de 2 anos não devem ter acesso às telas. Entre 2 e 5 anos, o tempo máximo deve ser de 1 hora por dia, acompanhado de um adulto. Agora, parando para refletir, você deixa o seu filho com menos de 2 anos ter acesso às telas? Para nos aprofundarmos sobre o assunto, convidamos a psicóloga Elaine Cristina para falar sobre as principais características de crianças que usam telas. O excesso certamente vai trazer aí algumas consequências, né? Como a compulsão, né? A dificuldade de concentração, a agressividade, a obesidade, o sedentarismo, né? Tudo isso hoje já são consequências que a gente consegue perceber nas crianças. Distúrbio do sono, cada vez mais as crianças dormindo mais tarde, porque, né, o nosso cérebro ele é programado para ele, né, ir se desligando sem os excessos de telas, de luzes. E quanto mais luzes, quanto mais telas nós temos, mais hiperestimulado fica esse cérebro. A psicóloga explica como são afetadas as crianças de forma social e psicológica. Essa criança ela começa a viver muito mais voltada ali para a interação com as telas do que com as crianças. Né? Hoje em dia a gente consegue perceber que até a dificuldade na socialização, né? Justamente porque ali a tela ela vai trazer muitos estímulos, então isso acaba prejudicando um pouco esse desenvolvimento psicológico. De que forma? Porque as crianças elas precisam conviver com os pares, né, para que elas possam aprender, né, a questão da fala, o desenvolvimento da fala vem daí, a aprendizagem de alguns comportamentos, né, do brincar, da criatividade. A gente só consegue construir isso a partir da convivência com o outro. Ela também comenta sobre como agir com as crianças que já têm essa dependência e diz o melhor caminho que os pais podem seguir em relação a esse comportamento. Que isso precisa ter um monitoramento dos pais, né? Então, se a criança ela já tem esse comportamento dependente, provavelmente ela já está ultrapassando esse tempo de telas. E os pais precisam ter essa consciência. Então, se o tempo esperado para a idade, para a faixa etária da minha criança é 1 hora, eu não posso permitir que ela fique 2, 3 horas ao dia. A partir de muita conversa e orientação, os pais vão precisar apresentar para essa criança que isso vai mudar.
né, que ele só vai ter aquele tempo, e vai conscientizando aos poucos e restringindo mesmo, porque a criança ela não tem maturidade para fazer escolhas assertivas para ela, nem tampouco o adolescente. Então, os cuidadores que precisam ter esse tipo de olhar e fazer essas intervenções, esses ajustes. O brincar é muito importante para o desenvolvimento das crianças. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, diz que, abre aspas, os mamíferos inteligentes aprendem brincando. Quando o tigre ou o leão filhote está brincando com seu irmãozinho, ele está, na verdade, treinando para fazer caçadas perigosas no futuro. O mesmo acontece com o ser humano. Convidamos também a pedagoga Tamires Almeida, que fala sobre a importância do brincar para as crianças. Primeiro, a gente brinca para aprender a ser humano, né? Para começar a estruturar essa humanidade. O bebezinho ele brinca para ganhar força, para conseguir sentar, para conseguir engatear, para conseguir se levantar. E depois, quando ele vai ficando um pouco mais velho, ele brinca para aprender as regras sociais, ele brinca para conhecer os próprios limites, tanto do corpo quanto emocional. Conhece o outro, conhece a ele mesmo. Ele aprende os afazeres, ele aprende como fazer, como se portar, como viver, como ser. Tamires foi uma das criadoras do Quintal Brincante, o Brincare. Ela explica como esse espaço funciona e sua proposta. Em 2010 e 2015, foi surgindo no Brasil esses quintais. Eles vieram com essa intenção de resgatar algo que estava se perdendo, porque a verticalização das grandes cidades fazia com que as crianças perdessem os quintais. Os quintais brincantes eles vêm para resgatar essas brincadeiras, oferecendo segurança. A ideia do brincar era que a criança brincasse livre e que os adultos fossem fonte de inspiração para as crianças fazerem alguns deveres dentro do brincar, como cuidar do jardim, que era uma exuberância lá no Brincare, cuidar dos animais, que a gente tinha o galinheiro e tinha os jabutis, fazer o lanche. Eram os 3 deveres que os adultos faziam durante o dia e a gente convidava as crianças. Elas só iriam se quisessem também. A partir da experiência como pedagoga e dona de um quintal brincante por 4 anos, Tamires fala a sua visão sobre espaços como um Brincare vai ser popularizados na nossa sociedade. O movimento dos quintais brincantes está em crescente no Brasil e no mundo. Durante a pandemia, as quintaleiras se juntaram para entender melhor esse movimento e publicaram um livro pelo Instituto Alana, onde lá tem essas informações de quantos quintais temos, né? Elas se surpreenderam ao perceber a quantidade de quintais que existem e o movimento está se fortalecendo, está crescendo, né? Então, a partir de que as pessoas se juntam para trocar, só fortalece, porque as crianças estão necessitadas. A conexão com a natureza e o brincar livre é o que faz o ser humano. Incentivar a criança a aprender sobre o mundo, plantas, interagir com pessoas e animais, o brincar é fundamental para o crescimento dela, tanto físico como mental. Um fator importante é a participação dos pais ou responsáveis nessa vivência. O quanto você está presente nos momentos que o seu filho vive. Qual a importância você dá às brincadeiras que a sua criança pratica? Você brinca com o seu filho? A resposta para essas perguntas ficará com você, como também a reflexão neste assunto. O brincar da criança é tão importante para uma criança como um trabalho é para um adulto. Os dois devem ser levados com muita seriedade. Você acabou de ouvir o nosso podcast, onde o tema abordado foi a influência das telas na primeira infância. Conversamos com a psicóloga Elaine Cristina, que passou informações importantes sobre o tema, como as principais características encontradas nas crianças por conta das telas. Falamos também com a pedagoga Tamires Almeida, que comentou acerca da importância do brincar para as crianças e como essa atividade influencia seu desenvolvimento. Esse radiodocumentário foi produzido para a cadeira Organização da Produção 1, ministrada pela professora do Departamento de Comunicação do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, Raudiane Pereira. A produção desse radiodocumentário foi feita por Augusto Galdino, Estrela Ferreira e Marcelo Costa, com a locução de Augusto Galdino e Marcelo Costa.
O roteiro e edição foram por Augusto Galdino e Marcelo Costa. Um abraço e até a próxima!